Nos capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio, Deus nos ensina que o fim da lei é a obediência, proíbe a comunhão com outras nações e faz uma exortação para o povo judeu lembrar-se da sua misericórdia. Vamos compartilhar a leitura dos capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio, livro que, por suas peculiaridades, pelo modo como foi concebida e sua expressão, são indícios de uma única autoria, exceto a história da morte do seu escritor, Moisés, registrada em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 48 a 52. É provável que tenha sido escrita por Josué, que liderou a geração de judeus que nasceu durante a caminhada pelo deserto, porquanto a que fora tirada do Egito pela mão poderosa do Senhor, por suas murmurações e rebeldia, pereceu em peregrinação durante 40 anos no deserto. A transgressão de Moisés ao ferir a pedra 2 vezes no deserto Meribá, conforme Números capítulo 20, versículos 7 a 12, pois Deus o havia instruído a falar com ela para sair água. Moisés, contudo, irado com a rebeldia do povo, bateu nela 2 vezes com a sua vara, desobedecendo a ordem e desonrando a Deus, e por isso o Senhor o impediu de entrar na terra prometida. Mas Deus permitiu que a contemplasse do monte Abarim ao monte Nebo, na terra de Moabe, defronte a Jericó, onde morreu Moisés, sendo sepultado pelo Senhor. Passemos à leitura do capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis da terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este mandamento também está registrado em Mateus capítulos 22, versículo 37 e Marcos capítulo 12, versículo 30. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavastes, vinha e olivais, que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito,
da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom os olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora a todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. No capítulo 7 de Deuteronômio, Deus proíbe a comunhão com outras nações. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigazeus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas, porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-os perecer. Fazendo-o perecer, não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos
que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvido estes juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o grão e o teu mosto, e o azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Isto, Deus falando, se eles fossem obedientes aos seus mandamentos. Porque nós vemos na Bíblia que houve várias mulheres estéreis, mas aí o homem já havia pecado. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti estéril, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão, até que sejam consumidos. Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura e seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces deles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Deus exorta seu povo a lembrar-se da sua misericórdia. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuíreis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O judeu é um povo de dura cerviz, e muito desobedeceu a Deus. Por isso Deus o corrigiu usando outras nações, as quais eram ímpias, e portanto responderiam posteriormente pelos seus pecados. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias os seus mandamentos ou não. Antropopática, ou seja, Deus falando como ser humano. Deus é onisciente, sempre soube da rebeldia que o povo que ele retirou do Egito assim se comportaria, com murmuração e rebeldia. Enfrentaria, portanto, provação, tribulação do deserto, pois perfeita é a justiça divina que estabelece a pena de morte para o pecador não arrependido. E se humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ninguém precisou de roupas novas ou sapatos novos. Sabe, pois, do teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Jesus resumiu toda a lei e os profetas nos mandamentos. O maior mandamento: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Registrado também esse verso em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, capítulo 28. Este é o primeiro e grande mandamento. Em Mateus 22, versículo 39. E o segundo
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes mesmos mandamentos estão registrados em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você crê? Marcos 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isto falou Jesus, respondendo ao pai de um menino que trouxe seu filho a Jesus, dizendo que ele tinha o espírito mudo, conforme Marcos capítulo 9, versículo 17. Em Marcos capítulo 9, versículo 18, lemos: e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Em Marcos capítulo 9, versículo 21, o pai do menino disse a Jesus que o demônio afligia seu filho desde a infância. Marcos capítulo 9, versículo 13. E muitas vezes o tem lançado ao fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Por isso Jesus tinha lhe dito: tudo é possível ao que crê. No capítulo 9 de Marcos, versículo 23. Volte-se para Jesus, arrependa-se dos seus pecados, pois Jesus Cristo é a porta da casa do Pai. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Respondendo ao apóstolo Tomé, disse, conforme João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.